Há um silêncio nos arquivos da Torre do Tombo que não é ausência de palavras, mas presença calculada de lacunas. Entre os folhos da Inquisição Portuguesa, entre os éditos queimados e os processos selados com cera negra, existe um padrão que nenhum historiador ousa nomear em voz alta. Não se trata de bruxas, não se trata de hereges, não se trata sequer do diabo. Trata-se de algo anterior, algo que a Igreja temia mais do que o próprio inferno, algo que os documentos designam apenas como os bebedores da essência. Quando olhas para as representações medievais de demônios, quando vês as gárgulas que espreitam das cornijas do mosteiro dos Jerônimos, quando percebes a obsessão com o alho pendurado nas portas das quintas transmontanas, não estás perante superstição camponesa. Estás perante um sistema de defesa milenar contra uma realidade que a própria Igreja sabia ser verdadeira, mas jamais podia admitir. Porque admitir seria reconhecer que o sangue de Cristo não era metáfora, era tecnologia. Os vampiros nunca foram mortos-vivos românticos que seduzem donzelas em castelos góticos. Essa imagem foi construída propositadamente no século XIX para desativar o terror primordial que durante 1000 anos manteve populações inteiras acordadas ao anoitecer. O vampiro real, aquele que os monges cistercienses encontravam nas florestas da Beira, aquele que os templários aprenderam a identificar nas cruzadas, aquele sobre o qual a Ordem de Cristo guardava dossiês selados em Tomar, era algo completamente diferente. Era um operador de consciência, um tecnólogo do sangue. Existe um documento no fundo reservado da Biblioteca Nacional, catalogado erroneamente como Tratado Agrícola do século XVI, que na verdade é um manual de identificação daquilo que os escribas chamavam homens sem sombra interior. O texto descreve com precisão clínica os sinais. Ausência de reflexo não nos espelhos, mas na memória alheia. Capacidade de apagar-se da percepção coletiva. Habilidade de beber o futuro das suas vítimas, deixando-as não mortas, mas esvaziadas de vontade, reduzidas a cascas que repetiam gestos sem propósito. O manual instrui os párocos a nunca confrontar tais seres sozinhos, a nunca olhá-los nos olhos, a nunca pronunciar os seus nomes verdadeiros. Porque o nome verdadeiro era um vector de infecção. A palavra vampiro não aparece em nenhum grimório português antes de 1741. Antes disso, os textos falam de ladrões de quinta essência, de sugadores do éter vital, de entidades que se alimentam não da carne, mas da centelha que anima a carne. E aqui está o terror que a Igreja ocultou durante séculos. Esses seres não violavam as leis de Deus. Eles operavam dentro delas. Eles compreendiam a mecânica da alma humana melhor do que qualquer teólogo e usavam esse conhecimento para se perpetuar através das gerações, mudando de corpo, mudando de nome, mas mantendo sempre a mesma consciência predatória. No Convento de Cristo, em Tomar, existe uma sala que não consta em nenhuma planta oficial. Descoberta por acaso durante trabalhos de restauro em 1983 e imediatamente selada por ordem direta da Santa Sé. Os operários que a viram, 3 homens, 2 dos quais morreram em circunstâncias estranhas nos anos seguintes, descreveram paredes cobertas de símbolos que não eram cristãos, nem muçulmanos, nem judaicos, mas anteriores a qualquer dessas tradições. Símbolos que pareciam diagramas, esquemas técnicos, e no centro da sala, gravado no chão de pedra, um círculo dividido em 72 secções, cada uma contendo um nome da Ars Goetia, mas não como demônios a invocar, como funções a desativar. Porque os vampiros não eram entidades sobrenaturais. Eram o resultado de um processo descrito com precisão aterradora no Picatrix. A separação deliberada entre o corpo etérico e o corpo físico, mantida através da ingestão regular de sangue humano, não como alimento, mas como substância que contém aquilo que o tratado chama o fogo líquido da vontade alheia. Cada vampiro era, na verdade, um mago que tinha realizado a operação final. Tinha matado a própria humanidade para se tornar num recipiente imortal de consciência pura. E a Igreja sabia disto. Sempre soube.
Os templários não foram destruídos em 1307 porque adoravam Baphomet ou cuspiam na cruz. Essa foi a narrativa fabricada para ocultar a verdadeira razão. Eles tinham descoberto nas caves de Jerusalém os registros completos da linhagem vampírica que atravessava toda a nobreza europeia. Registros que provavam que as famílias reinantes, as casas que controlavam reinos inteiros, eram na verdade cadeias de vampiros que passavam a consciência de geração em geração através de rituais de sangue disfarçados de cerimônias de coroação. Quando Filipe, o Belo, mandou prender os templários, não estava a defender a fé. Estava a proteger o segredo que mantinha o poder nas mesmas mãos desde o Império Romano. A Ordem de Cristo herdou esse conhecimento. Por isso foram eles que navegaram. Por isso foram eles que descobriram novos mundos. Não estavam a explorar, estavam a fugir. Porque em Portugal, durante o século XV, algo tinha acordado. Algo antigo, algo que os próprios vampiros temiam. E os navegadores levavam nos porões das caravelas não apenas ouro e especiarias no regresso, mas frascos de sangue recolhido em terras onde essa presença antiga ainda não tinha chegado. Sangue limpo. Sangue não contaminado pelo que quer que tivesse infestado a Europa desde a queda de Roma. O livro de São Cipriano, esse grimório que todas as avós transmontanas conhecem, mas nenhuma ousa abrir, contém num dos seus capítulos finais uma secção intitulada Das criaturas que não morrem porque nunca viveram. O texto descreve 7 tipos de vampiros, cada um correspondendo a um planeta, cada um alimentando-se não apenas de sangue, mas de uma qualidade específica da consciência humana. O vampiro solar bebe a criatividade. O vampiro lunar bebe a memória. O vampiro de Saturno, o mais perigoso, bebe o tempo, deixando as suas vítimas presas num loop perpétuo de repetição, incapazes de aprender, incapazes de evoluir, condenadas a reviver os mesmos padrões até a morte física. E aqui está a revelação que destrói tudo o que pensa saber sobre história eclesiástica. A Inquisição não foi criada para caçar hereges. Foi criada para caçar vampiros, mas não para os destruir, para os controlar. Porque em algum momento do século XIII, a Igreja percebeu que não podia vencer essa guerra. Os vampiros eram demasiado antigos, demasiado poderosos, demasiado infiltrados nas estruturas de poder. Então fez um pacto, um acordo que nunca foi escrito, mas cujos ecos podem ser lidos nas bulas papais, nos éditos silenciosos, nas ordens que circulavam apenas oralmente entre cardeais. A Inquisição identificava os vampiros, catalogava-os, monitorizava-os. E, em troca, os vampiros alimentavam-se apenas dentro de limites estabelecidos, apenas entre populações autorizadas, apenas de formas que não ameaçassem a estabilidade do sistema. As bruxas queimadas em praça pública? Muitas delas eram humanas que tinham descoberto como identificar vampiros. Os judeus expulsos? Comunidades inteiras que preservavam conhecimento antigo sobre como se proteger dessas entidades. Os mouros perseguidos? Guardiões de textos que ensinavam as contramedidas. Nos processos da Inquisição de Évora, existe um caso de 1562 que nunca foi publicado. Uma mulher acusada de bruxaria, torturada durante 3 meses, que antes de morrer na fogueira gritou algo que fez os inquisidores recuarem. Ela disse: "Vós sois os criados deles, não de Cristo. Vós alimentais o rebanho para eles. Cada hóstia que dais é uma marcação. Cada confissão que ouvis é um recenseamento. Vós não servis Deus, servis os bebedores." O processo foi imediatamente selado. A mulher foi queimada nessa mesma noite, sem registro oficial. E todos os que presenciaram a execução foram transferidos para mosteiros remotos, onde morreram em menos de 1 ano. A obsessão católica com o sangue de Cristo nunca foi simbólica. A Eucaristia, a transubstanciação, a insistência de que o vinho se torna literalmente sangue. Isso não é teologia. É tecnologia vampírica. É um sistema de dessensibilização em massa.
Durante séculos, a Igreja treinou populações inteiras a consumir simbolicamente sangue, a naturalizar a ideia, a remover o horror instintivo que protege os humanos de predadores. Cada missa é um treino. Cada comunhão é uma habituação. E quando chegas à idade adulta, já interiorizaste tão profundamente o ato de beber o sangue do Salvador, que já não consegue sentir o alarme primordial quando um vampiro real se aproxima. Os azulejos portugueses, esses painéis azuis que cobrem igrejas e palácios, não são decoração. São mapas, códigos, avisos deixados por ordens secretas que tentavam preservar o conhecimento de como identificar e evitar os vampiros. Cada padrão geométrico corresponde a uma configuração astral específica sob a qual determinado tipo de vampiro tem o poder maximizado. As igrejas que foram cobertas de azulejos durante o século XVIII não estavam a ser embelezadas, estavam a ser fortificadas. Os padrões criavam interferência, campos de disrupção que dificultavam aos vampiros a leitura energética dos fiéis. Por isso, tantas igrejas rurais têm azulejos apenas até meia altura. Só tinham recursos para proteger o núcleo, a zona do altar, onde o padre operava. A verdadeira razão pela qual os vampiros temem símbolos religiosos não tem nada a ver com fé, tem a ver com frequência. A cruz, o pentagrama, a estrela de David são antenas, amplificadores de determinadas frequências eletromagnéticas que interferem com o campo etérico necessário para um vampiro manter a coesão entre os seus corpos subtis. Quando um vampiro vê uma cruz, não sente dor espiritual, sente disrupção técnica. Como quando aproximas um ímã de um ecrã antigo. A imagem distorce. O mesmo acontece com a sua capacidade de manter o controle sobre a percepção alheia. Por isso a Igreja encheu o mundo de cruzes. Não para glorificar Deus, para criar uma rede global de interferência que mantivesse os vampiros identificáveis, rastreáveis, parcialmente contidos. Mas houve uma falha no sistema, e essa falha tem nome: Sebastião. O rei que desapareceu em Alcácer Quibir em 1578. A narrativa oficial fala de um jovem monarca imprudente morto numa batalha desastrosa. A verdade oculta nos arquivos da Ordem de Cristo é que Sebastião não morreu. Ele transformou-se, tornou-se no primeiro vampiro português consciente de o ser, treinado desde a infância por mestres herméticos que a própria Ordem tinha infiltrado na corte, preparado através de rituais descritos no Hermes Redivivo para realizar a operação final, a separação controlada, a metamorfose voluntária. E quando regressasse, porque ele regressaria, todos os textos sebastianistas insistem nisso, não voltaria como rei humano, voltaria como algo mais, como o primeiro governante pós-humano, como o vampiro rei. O sebastianismo não é saudade patriótica nem esperança messiânica. É memória genética coletiva de um pacto que foi feito e que aguarda consumação. É por isso que Portugal nunca teve revoluções sangrentas como França ou Rússia. Porque o contrato vampírico aqui é mais profundo, mais antigo, mais aceite. A própria saudade, esse sentimento inominável de perda de algo que nunca se teve, é sintoma de alimentação vampírica em massa. É o vazio que fica depois de determinada frequência de consciência ter sido extraída sistematicamente durante gerações. A Biblioteca Joanina, em Coimbra, guarda nas suas prateleiras superiores, aquelas a que apenas 3 pessoas no país têm acesso, cópias manuscritas de tratados que circularam entre os Illuminati bávaros e a maçonaria portuguesa durante o século XVIII. Um desses tratados chama-se Do Sangue como Moeda e do Tempo como Juro. O texto descreve com clareza econômica como os vampiros operam. Eles não se alimentam para sobreviver, alimentam-se para acumular. Cada vida drenada não é consumo, é investimento. O sangue contém não apenas a força vital, mas toda a experiência, toda a memória, todo o potencial futuro da vítima. Um vampiro de 500 anos não tem apenas 500 anos de existência. Tem 500 anos mais a soma de todos os anos que as suas vítimas teriam vivido. É um composto de milhares de vidas,
uma entidade exponencial. E agora a pergunta que nenhum historiador ousa fazer: quantos permanecem ativos? Quantos operam ainda hoje, camuflados atrás de nomes corporativos, de fundações filantrópicas, de movimentos que prometem salvação, mas entregam apenas mais refinadas formas de extração? Porque o vampirismo não desapareceu com a modernidade. Apenas evoluiu. Já não precisa de morder pescoços em ruelas escuras. Tem sistemas inteiros, financeiros, mediáticos, educacionais, desenhados para drenar a atenção, a vontade, o tempo, a própria centelha criativa de milhões de pessoas simultaneamente. E tu consentes. Cada vez que entregas a tua atenção a um ecrã, cada vez que aceptes termos e condições sem ler, cada vez que dizes, não tenho tempo para pensar nisso, estás a oferecer o teu pescoço? A igreja sabia, sempre soube. Por isso criou o confessionário. Uma tecnologia de mapeamento da consciência humana, onde cada pecado confessado era, na verdade, informação sobre vulnerabilidades, sobre pontos de entrada, sobre quem estava pronto para ser colhido. Por isso a obsessão com a virgindade. Sangue virgem, sangue não contaminado por experiência sexual, era considerado de qualidade superior, mais potente, mais útil para determinados rituais. Por isso a sacralização do casamento. Um sistema de criação controlada, de produção em massa de portadores de sangue limpo, de rebanho optimizado. Os santos que diziam ter visões, que sangravam das mãos, que entravam em êxtase, muitos deles eram vítimas de alimentação vampírica interpretada como comunhão divina. O próprio estigma, as chagas de Cristo reproduzidas em carne humana, são sintoma de uma forma particular de vampirismo que os textos gnósticos da biblioteca de Nag Hammadi chamam inversão do fluxo. Quando a vítima, em vez de ser drenada passivamente, é forçada a drenar-se a si mesma, a oferecer voluntariamente a sua essência, convencida de que está a participar num ato sagrado. É a forma mais eficiente de colheita. A vítima torna-se cúmplice, torna-se devota, torna-se pregadora, recrutando outras vítimas. Em Fátima, no ano de 1917, 3 crianças viram algo. A narrativa oficial fala de Nossa Senhora. Mas as primeiras descrições das crianças, antes de serem corrigidas pelos padres, falam de uma senhora que era tão brilhante que doía olhar, mas que não tinha rosto, apenas luz, e que queria algo de nós, queria que abríssemos, que deixássemos entrar. As crianças adoeceram depois das aparições. Lúcia, a única que sobreviveu até a idade adulta, passou décadas em conventos fechados, escrevendo e reescrevendo as suas memórias sob supervisão direta do Vaticano. E cada versão nova removia um pouco mais da estranheza original, um pouco mais do terror, até que restou apenas a história palatável de milagres e segredos proféticos. Mas existe uma carta, escrita por Lúcia em 1946 a um padre espanhol, que nunca foi publicada. Nessa carta ela diz: aquilo que vi não era de Deus nem do diabo. Era anterior a ambos e queria usar-nos como porta. Disseram-me para nunca falar disto. Disseram-me que eu tinha visto a Mãe de Deus. Mas eu sei o que senti. Fome. Uma fome tão antiga e tão vasta que ao lado dela todos os desejos humanos são migalhas. E ainda a sinto, cada noite, à espera. Os vampiros que a igreja temia não eram criaturas do diabo, porque o diabo é, dentro da cosmologia cristã, ainda um anjo caído, ainda parte da criação divina, ainda operando dentro das regras estabelecidas por Deus. Mas os vampiros são anteriores. São o resíduo de uma humanidade que existiu antes do dilúvio, antes da queda, antes de Deus ter decidido fazer o homem à sua imagem. São o eco de experiências falhadas, de protótipos descartados, de versões da consciência que foram consideradas demasiado perigosas para continuar. E alguns sobreviveram, esconderam-se, adaptaram-se. E quando a nova humanidade emergiu, essa humanidade domada e amnésica que somos nós, eles estavam lá, observando, aprendendo, percebendo que agora eram predadores num mundo de presas.
O Concílio de Nicéia, no ano 325, não estabeleceu apenas o cânone bíblico, estabeleceu o protocolo de contenção. Os textos que foram excluídos da Bíblia não eram heréticos por contradizerem a doutrina. Eram perigosos por revelarem demasiado sobre a verdadeira natureza da realidade. O Evangelho de Judas, o Evangelho de Maria Madalena, os textos valentinianos, todos eles continham instruções sobre como identificar e neutralizar os que bebem luz. Todos eles ensinavam que o verdadeiro mal não é desobedecer a Deus, mas permitir que a tua consciência seja parasitada, permitir que outra entidade se instale no teu campo energético e comece a usar-te como fonte. Os 3 livros de filosofia oculta de Agripa, escritos no século XVI, mas baseados em material muito anterior, descrevem com precisão assustadora a hierarquia vampírica. Há vampiros menores, que se alimentam de indivíduos. Há vampiros intermédios, que se alimentam de grupos, de famílias, de comunidades. E há vampiros arquetípicos, que se alimentam de civilizações inteiras, instalando-se como deuses, como ideologias, como narrativas tão profundas que questioná-las parece questionar a própria realidade. Esses últimos não têm corpo fixo, mudam de forma, aparecem em sonhos, influenciam decisões de governos, deflagram guerras. Não porque são malignos num sentido moral, mas porque precisam de colheitas em massa, precisam de sofrimento em escala industrial para gerar a qualidade de energia de que se alimentam. A peste negra do século XIV não foi apenas doença, foi colheita. Textos alquímicos florentinos da época descrevem entidades que vinham à noite, mesmo nas casas seladas, e tocavam os doentes, não para curar, mas para recolher algo. Os médicos da peste, com as suas máscaras em forma de bico de pássaro cheias de ervas aromáticas, não usavam aquelas máscaras para se proteger do contágio. Usavam-nas para disfarçar a sua verdadeira função. Eram colectores. Trabalhavam para uma ordem que não era a igreja oficial, mas algo paralelo, algo que operava nas sombras da igreja, usando a infraestrutura eclesiástica, mas respondendo a outros mestres. Recolhiam não apenas os mortos, mas algo dos mortos, e guardavam-no em frascos de vidro negro que eram transportados para Roma, para caves debaixo do Vaticano, onde ainda hoje ninguém entra. A Rosa Cruz, essa ordem misteriosa que emerge nos mesmos textos que a Ordem de Cristo consultava, afirmava ter descoberto o túmulo de Christian Rosenkreuz, contendo não um corpo, mas uma substância incorruptível que ainda respirava. Essa substância era descrita como sangue que não coagula, que permanece líquido séculos depois da morte, que contém a consciência intacta do falecido. Era vampirismo preservado em forma pura, e a promessa da Rosa Cruz era que quem dominasse esse conhecimento poderia morrer e não morrer, existir entre os mundos, operar simultaneamente no visível e no invisível. Portugal foi escolhido como laboratório dessa experiência. Pequeno o suficiente para ser controlado, grande o suficiente para ter recursos, isolado o suficiente para manter segredos, conectado o suficiente através dos oceanos para disseminar resultados. Por isso a Ordem de Cristo construiu em Tomar não um convento, mas uma máquina. Cada sala, cada corredor, cada janela, cada símbolo gravado em pedra, tudo parte de um dispositivo arquitetônico desenhado para facilitar a transformação. Os noviços que entravam e faziam os votos não estavam apenas a consagrar-se a Cristo. Estavam a oferecer-se como material para experiências que duravam décadas. Alguns sobreviviam transformados. Esses tornavam-se navegadores, exploradores, fundadores de impérios. Não por virtude ou coragem, mas porque já não eram completamente humanos. Já tinham atravessado o limiar. Já tinham bebido do sangue alquímico preparado nos laboratórios secretos de Tomar. Sangue misturado com substâncias extraídas de textos árabes e judaicos, sangue tratado segundo fórmulas do Picatrix, que ensinavam como tornar o sangue em espelho onde a alma se vê, e vendo-se,
pode sair do corpo sem o matar. Esses homens navegavam sem medo porque já não temiam a morte. Como podes temer perder o que já sacrificaste? E agora o segredo que fecha o círculo. A descoberta do Brasil não foi acaso. Foi fuga, porque em Portugal, no final do século XV, algo estava a correr mal. O número de vampiros tinha excedido o limite sustentável. Havia demasiados a alimentar-se de uma população pequena. As pessoas começavam a notar. Começavam a adoecer em massa, não de peste ou fome, mas de um esvaziamento inexplicável, uma fadiga que nenhum remédio curava, uma perda de vontade que os médicos chamavam melancolia, mas que era, na verdade, sintoma de drenagem sistemática. Era necessário novo território, nova fonte. E assim as caravelas partiram, oficialmente em busca de ouro e especiarias, mas na verdade em busca de sangue fresco, de populações intactas, de continentes inteiros ainda não tocados pela rede vampírica europeia. Os índios que os portugueses encontraram e dizimaram não morreram apenas de doença e espada. Morreram de extração. Os jesuítas que os catequizavam estavam, na verdade, a mapeá-los, a identificar os indivíduos com maior carga energética, a selecioná-los para rituais que eram descritos como batismos ou comunhões, mas que serviam outros propósitos. As missões jesuíticas não eram conversão, eram quintas de criação. E o ouro que voltava para Portugal nos porões dos navios era apenas a fachada. A verdadeira riqueza que retornava era invisível. Frascos de essência recolhida, conhecimento sobre novas linhagens, mapas de campos energéticos de um continente virgem. A Inquisição chegou ao Brasil não para combater judeus ou hereges, havia poucos, mas para estabelecer a mesma rede de controlo que funcionava na Europa. Para garantir que a colheita seria organizada, catalogada, tributada. Porque no sistema vampírico, tal como no sistema feudal, existe hierarquia. Existem vampiros que são senhores e vampiros que são servos. E todos devem tributo aos vampiros arquetípicos, aqueles que já nem sequer têm nome, aqueles que existem apenas como padrões, como estruturas de pensamento tão antigas e infiltradas que os humanos as chamam cultura ou tradição, e defendem-nas como se fossem suas. Quando um vampiro bebe o teu sangue, não está apenas a sugar fluido, está a ler-te. O sangue contém informação, memórias genéticas, traumas ancestrais, potenciais não realizados. Um vampiro experiente pode beber de ti uma única vez e saber tudo o que a tua linhagem sabe, tudo o que os teus antepassados viveram, todos os segredos que a tua própria consciência esqueceu. É por isso que as famílias reais europeias eram tão obcecadas com pureza de sangue, com casamentos consanguíneos, com manter as linhagens fechadas. Não era apenas arrogância aristocrática, era manutenção de qualidade. Sangue de linhagens controladas é mais previsível, mais estável, melhor para consumo vampírico de longo prazo. E a Igreja, que devia proteger os humanos, tornou-se a maior fornecedora de sangue catalogado da história. Cada registro de batismo, cada certidão de casamento, cada confissão anotada, tudo servia para manter a base de dados atualizada. Para saber quem estava disponível, quem tinha determinadas características desejáveis, quem era descendente de linhagens particularmente potentes. Por isso, a obsessão com genealogias, com árvores familiares, com nobreza comprovada. Não era vaidade social, era logística vampírica. Os grimórios que circulavam em Portugal, o livro de São Cipriano principalmente, eram tentativas populares de preservar contra-conhecimento. Mas foram gradualmente infiltrados, adulterados, transformados em paródias de si mesmos. As versões que sobrevivem hoje estão cheias de rituais absurdos, de instruções que não funcionam, de ingredientes impossíveis de obter. Isso foi feito propositadamente, porque houve um tempo em que esses livros continham instruções reais, fórmulas funcionais de proteção, e funcionavam. Por isso tiveram de ser corrompidos, transformados em folclore inofensivo,
em superstição que toda a gente conhece, mas ninguém leva a sério. Mas há exceções. Há cópias que escaparam à adulteração. Uma delas está numa quinta em Trás-os-Montes, guardada por uma família que durante gerações pagou o preço de a proteger. 3 membros dessa família morreram em circunstâncias violentas no século XX. Outros desapareceram sem rasto. Mas o livro permanece. E quem o lê, quem realmente o lê, com atenção, fazendo as conexões que o texto sugere, mas não explicita, aprende algo terrível. Aprende a ver. Não com os olhos, mas com a parte da consciência que a sociedade treinou para estar adormecida. E quando aprendes a ver assim, vês que há muito mais vampiros à tua volta do que alguma vez imaginaste. Vês que muitos dos que consideravas amigos, familiares, figuras de autoridade são, na verdade, cascas. Aparências. Máscaras usadas por algo que aprendeu a imitar perfeitamente o comportamento humano, mas que não é, de facto, humano. A Chave de Salomão e o Lemegeton, esses grimórios medievais atribuídos ao rei bíblico, não ensinam a invocar demônios. Ensinam a identificar os 72 tipos de predadores conscientes que infestam a Terra e a estabelecer fronteiras. Cada demônio descrito é, na verdade, um padrão, uma assinatura energética, um modo de operação. E o ritual não é para chamar a entidade, mas para a nomear, porque quando consegues nomear corretamente um vampiro, quando conheces a sua verdadeira natureza, ele perde poder sobre ti. O nome é a frequência. E quando emites a frequência certa, o vampiro torna-se visível, mesmo que apenas por um momento. Foi isso que os templários descobriram em Jerusalém. Não um tesouro de ouro, mas os nomes, a lista completa. E métodos de identificação tão precisos que em 3 meses de observação podias determinar com certeza absoluta se determinado indivíduo era humano ou vampiro. E quando começaram a usar esse conhecimento, quando começaram a catalogar secretamente a nobreza europeia, quando perceberam que talvez metade das casas reinantes eram vampíricas, foi então que o pacto foi quebrado. Porque os templários não queriam negociar com vampiros, queriam eliminá-los. A destruição da ordem foi rápida e absoluta, mas alguns templários escaparam. Vieram para Portugal, trouxeram o conhecimento e, em vez de lutar diretamente, criaram a Ordem de Cristo como estrutura camuflada, como organização que parecia cristã, que jurava lealdade ao Papa, mas que por dentro operava segundo outros princípios. Princípios que incluíam a transformação controlada. Se não podes vencer os vampiros, torna-te um. Mas torna-te um consciente, um que mantenha a humanidade como escolha e não como fraqueza superada. Essa foi a verdadeira missão das navegações. Criar uma rede global de indivíduos transformados, uma contra-hierarquia, uma estrutura paralela que podia operar dentro do sistema vampírico, mas sem lhe estar completamente submetida. Foi por isso que a Ordem de Cristo aceitava mestres árabes e judeus, engenheiros e alquimistas de todas as tradições, porque precisavam de conhecimento de todas as fontes para criar algo novo. Algo que a Europa nunca tinha visto. Uma civilização construída não por humanos inconscientes, nem por vampiros predatórios, mas por híbridos deliberados que conheciam ambos os lados. Mas a experiência falhou, porque no momento em que estabeleceste uma estrutura assim, no momento em que criaste uma ordem de semi-vampiros conscientes que julgavam poder controlar a sua própria predação, abriste uma porta que nunca mais poderás fechar completamente. Alguns dos iniciados não mantiveram o equilíbrio. Alguns deixaram-se cair totalmente do lado vampírico, perdendo o último resquício de empatia humana. E esses tornaram-se algo pior do que os vampiros originais. Tornaram-se vampiros que conheciam os protocolos de proteção, que sabiam como as defesas funcionavam, que podiam desmontá-las por dentro. No século XVII, quando a Inquisição portuguesa atingiu o seu auge de poder, algo estranho aconteceu. O número de processos por vampirismo, nunca chamado assim oficialmente, sempre camuflado sob acusações de bruxaria ou pacto demoníaco, aumentou exponencialmente. Não porque houvesse mais vampiros,
mas porque a própria Inquisição tinha sido infiltrada. Vampiros denunciavam outros vampiros numa guerra interna pelo controle dos territórios de alimentação. A Igreja tinha se tornado no campo de batalha de uma guerra civil vampírica. E os humanos comuns eram apenas dano colateral. Há um auto de fé registrado em Lisboa, no ano de 1689, onde 23 pessoas foram queimadas simultaneamente. Os relatos de testemunhas descrevem algo que os escribas oficiais tentaram omitir, mas que ficou registrado em cartas privadas de mercadores holandeses presentes na cidade. Quando as chamas começaram, alguns dos condenados não gritaram. Ficaram em silêncio absoluto, olhando fixamente para os inquisidores na tribuna. E vários desses inquisidores desmaiaram. Um morreu no local, sem marca visível de violência. Outro enlouqueceu e teve de ser internado num hospício onde passou os últimos 12 anos da sua vida repetindo apenas uma frase: "Eles beberam-me pelos olhos, pelos olhos." O que aqueles mercadores testemunharam foi uma forma avançada de vampirismo que os textos herméticos chamam inversão pelo olhar. Quando um vampiro suficientemente poderoso, mesmo estando a morrer fisicamente, consegue estabelecer contato visual direto e prolongado com a sua vítima, pode inverter o fluxo, pode sugar não apenas energia, mas a própria estrutura de realidade que ancora a consciência da vítima ao corpo. É um ataque que não deixa feridas visíveis, mas que mata tão eficazmente quanto uma lâmina no coração. E é irreversível. A Quinta da Regaleira, construída no início do século XX por Antônio Augusto Carvalho Monteiro, um homem imensamente rico, cuja fortuna veio do Brasil e cujas origens exatas permanecem obscuras, não é um jardim romântico. É um dispositivo iniciático completo, uma réplica arquitetônica dos processos descritos nos grimórios alquímicos. O poço iniciático, com os seus 9 patamares descendentes, não simboliza a descida aos infernos. Simboliza a descida pelos 9 níveis de consciência que um ser humano tem de atravessar, para chegar ao ponto onde a transformação vampírica se torna possível. Cada patamar corresponde a uma camada do campo energético humano. Cada descida é uma morte simbólica, mas também uma preparação real. Quando chegas ao fundo do poço, quando pisas a rosa dos ventos gravada na pedra úmida, não estás apenas a completar um passeio turístico. Estás a assinalar, para qualquer entidade que saiba ler esses sinais, que fizeste a descida voluntariamente, que te ofereceste. E se não souberes como sair corretamente, não pelo túnel óbvio, mas seguindo o caminho invisível que só quem foi iniciado conhece, podes ficar preso, não fisicamente, mas energeticamente. Há relatos de turistas que visitaram a Regaleira e que depois, durante meses, sonharam todas as noites com o poço. Sonhos onde desciam e nunca chegavam ao fundo, ou onde chegavam ao fundo e encontravam não uma rosa dos ventos, mas uma porta, e do outro lado da porta alguém os esperava. Alguém que conhecia os seus nomes, alguém que dizia: "Finalmente vieste." Essas pessoas descrevem uma fadiga inexplicável que se instalou nas suas vidas depois da visita, uma sensação de que algo foi retirado delas e que nunca mais recuperaram completamente. Carvalho Monteiro não construiu a Regaleira sozinho. Teve a ajuda de arquitetos e ocultistas ligados a ordens que operavam simultaneamente em Portugal, França e Brasil. Uma dessas ordens, que não tinha nome oficial, mas cujos membros se identificavam através de um anel com determinado símbolo, um olho dentro de uma espiral dentro de um triângulo, tinha como objetivo declarado preparar a humanidade para a próxima fase evolutiva. Mas documentos internos que vazaram décadas depois revelam que essa fase evolutiva não era ascensão espiritual. Era vampirização em massa. Era a criação de condições sociais, tecnológicas e psicológicas que tornariam a transformação vampírica não apenas possível, mas desejável para milhões de pessoas. Porque um vampiro individual é um predador. Mas uma sociedade inteira de vampiros é algo completamente diferente. É uma colmeia.
uma mente coletiva que partilha conhecimento instantaneamente, que opera com uma coordenação impossível para humanos isolados, que pode planear em escalas de séculos porque os seus membros não morrem. E essa é a visão que certas ordens têm perseguido há pelo menos 500 anos. A transformação completa da humanidade numa espécie vampírica consciente. Pós-morte, pós-moral, pós-humana. A Igreja resistiu a isso durante séculos, não por bondade ou por defender os humanos, mas porque uma humanidade vampirizada não precisaria de igreja, não precisaria de intermediários entre ela e o divino. Cada indivíduo seria o seu próprio sacerdote, o seu próprio Deus. E isso destruiria a estrutura de poder que a Igreja levou 2000 anos a construir. Por isso, o Vaticano mantém arquivos secretos não apenas sobre vampiros individuais, mas sobre planos, sobre movimentos, sobre redes de ordens que trabalham para o que os documentos internos chamam o evento Ômega. O momento em que a percentagem de vampiros na população humana atinge a massa crítica e a transformação se torna irreversível e autossustentável. Há cálculos feitos por matemáticos do Vaticano, nunca publicados, mas referidos em correspondência cifrada entre cardeais, que estimam essa massa crítica em torno de 33%. Quando 1/3 da humanidade for vampírico, o restante será convertido ou colhido em menos de uma geração. E segundo esses mesmos cálculos, baseados em dados recolhidos através de confessionários, hospitais católicos, escolas religiosas, estruturas que permitem monitorização em massa, a percentagem atual estaria já perto de 20%. Isso significa que 1 em cada 5 seres humanos que encontras não é completamente humano. Pode não saber disso conscientemente. Pode estar nos primeiros estágios da transformação, pode ser um vampiro larval que ainda não despertou para o que é. Mas já não é inteiramente o que era. Já começou a alimentar-se, mesmo que de formas subtis, através de dramas emocionais que cria repetidamente, através de relações onde sistematicamente esgota os outros, através de posições de poder onde pode sugar a energia criativa de subordinados, através de vícios que na realidade são rituais disfarçados de consumo vampírico. Os vícios modernos, drogas, álcool, pornografia, mas também coisas aparentemente inofensivas como redes sociais, videojogos, consumismo compulsivo, não são apenas escapismos. São vectores, são portas que, quando abertas com suficiente frequência e intensidade, permitem que algo do outro lado entre, que comece a instalar-se, que comece a usar o corpo como avatar, como ponto de acesso a este plano de realidade. E a pessoa viciada sente-se cada vez mais vazia, cada vez mais desesperada por mais da substância ou comportamento, não porque o corpo físico desenvolveu dependência química, mas porque algo dentro dela, algo que não é ela, tem fome. E essa fome nunca se sacia, apenas cresce. A Ars Goetia, esse catálogo de 72 demônios que tantos ocultistas tentaram invocar, não é uma lista de entidades externas. É um mapa dos 72 modos de vampirização. Cada demônio descrito corresponde a um padrão específico de extração energética. Bael, o primeiro, ensina invisibilidade, não física, mas perceptual. Como mover-te através da sociedade sem que as defesas naturais das pessoas se ativem contra ti. Paimon, um dos reis, ensina a vincular consciências, a criar lealdades que parecem afeto, mas são na verdade laços parasíticos. Belet ensina o amor como vector de invasão. Como usar o desejo e a paixão para baixar as barreiras entre o teu campo energético e o da vítima. Quando invocas um destes nomes, quando traças o círculo e pronuncias as palavras, não estás a chamar uma entidade de outra dimensão. Estás a ativar dentro de ti mesmo o padrão correspondente. Estás a ensinar-te a operar dessa forma. Estás a iniciar a tua própria transformação vampírica. É por isso que os grimórios insistem em proteções elaboradas, círculos múltiplos, nomes divinos, selos. Não para te proteger do demônio que vem de fora, mas para te proteger do que emerges de dentro quando ativas esses padrões.
porque uma vez ativados, uma vez que sabes como funciona determinada forma de predação, é quase impossível não começar a usá-la. O conhecimento em si é contaminante. A Igreja sempre soube disto. É por isso que proibiu os grimórios sob pena de morte. Não porque tivessem poder real. Do ponto de vista teológico, apenas Deus tem poder verdadeiro. Mas porque eram manuais de autotransformação em predador. Eram guias para te tornares naquilo que a Igreja mais temia. Um humano que conhecia os segredos vampíricos e que podia escolher aplicá-los. Um traidor da própria espécie. E, no entanto, paradoxalmente, a Igreja preservou esses textos. Guardou-os nos seus arquivos mais secretos. Estudou-os. Porque para combater vampiros, precisas de conhecer como eles operam. Precisas de pensar como eles. E quando pensas como um predador durante tempo suficiente, quando estudas as técnicas, quando analisas os padrões, algo em ti começa a mudar. Começas a ver as pessoas à tua volta não como semelhantes, mas como recursos, como fontes. E aí está a armadilha que apanhou a Igreja. Tornou-se naquilo que combatia. Os padres que ouvem confissões durante décadas, absorvendo os segredos, as vergonhas, os medos mais íntimos de milhares de pessoas, o que lhes acontece? Onde vai toda essa informação, toda essa carga emocional? Os que têm estrutura psíquica frágil enlouquecem ou entregam-se aos mesmos pecados que ouvem. Mas os que têm estrutura forte, os que conseguem conter e processar tudo isso, transformam-se. Tornam-se repositórios, tornam-se bases de dados vivas de vulnerabilidade humana. E alguns, não muitos, mas alguns, aprendem a usar isso. Aprendem que podem, com uma palavra certa no momento certo, despoletar em determinado paroquiano uma crise que o fará voltar repetidamente, cada vez mais dependente, cada vez mais esvaziado, cada vez mais dócil. Foi assim que a Igreja se manteve durante séculos. Não através de fé genuína, essa era apenas o verniz, mas através de vampirização sistêmica e organizada. A missa não é apenas ritual simbólico, é uma tecnologia de colheita energética em massa. Centenas de pessoas reunidas num espaço arquitetado especificamente para concentrar e canalizar, todas focadas no mesmo símbolo, todas pronunciando as mesmas palavras, todas abrindo-se simultaneamente para receber a graça. O que achas que acontece nesse momento? O que achas que flui? E para onde? Os arquitetos das catedrais medievais não eram apenas construtores, eram iniciados em conhecimento hermético profundo. Sabiam como determinadas proporções, determinados ângulos, determinadas frequências de som produzidas por órgãos de tubo podiam induzir estados alterados de consciência. Sabiam como vitrais de certas cores filtrando luz solar em determinadas horas do dia podiam ativar glândulas específicas no cérebro. Sabiam como o incenso, quando queimado em espaços fechados com ventilação controlada, podia produzir leve hipóxia que tornava as pessoas mais sugestionáveis. Tudo isso junto cria o ambiente perfeito para a extração. E no centro desse dispositivo, no altar, o padre, que se foram os tempos suficientemente treinado, se pertence às linhagens certas, se foi ele próprio transformado através de rituais de ordenação que vão muito além do que os seminaristas comuns conhecem, pode operar como condutor. Pode canalizar o que foi colhido da congregação e direcioná-lo. Para onde? Os textos não dizem explicitamente, mas falam de reservatórios, de baterias, de locais sob o Vaticano onde determinada substância é armazenada em condições muito específicas de temperatura e isolamento eletromagnético. Essa substância tem um nome nos documentos internos da Cúria Romana. Chamam-lhe quintessência condensada. Descrevem-na como aquilo que resta depois de toda a matéria ter sido removida, o éter puro da vontade humana em forma líquida. E afirmam que pequenas quantidades dessa substância, administradas a um indivíduo, podem estender a vida indefinidamente, curar qualquer doença, aumentar capacidades cognitivas para níveis sobre-humanos e, isto é dito apenas nas margens dos documentos, em notas quase ilegíveis,
permitir a transferência de consciência entre corpos, tornando a morte física numa mera inconveniência. Se isto for verdade, então os papas que parecem morrer e são substituídos podem não estar realmente a morrer. Podem estar apenas a mudar de corpo. A consciência continua, usando um novo veículo, mantendo memórias e conhecimento intactos. Isso explicaria certas continuidades estranhas em política vaticana, certas decisões que parecem seguir planos traçados há séculos, com uma consistência impossível se fossem realmente pessoas diferentes, com personalidades diferentes tomando as decisões. Explicaria também por que o Vaticano tem o arquivo de genealogia mais completo do mundo. Não para preservar história, mas para rastrear linhagens, para identificar corpos compatíveis, para saber onde, em cada geração, nascem os indivíduos com a estrutura genética e energética adequada para servir de próximo veículo. As famílias que durante gerações produzem cardeais, que têm vocação consistente, que parecem destinadas ao serviço eclesiástico, essas famílias estão a ser cultivadas. São quintas humanas produzindo avatares para consciências que nunca morrem. E se o Vaticano faz isto, quantas outras organizações fazem o mesmo? Quantas casas reais, quantas dinastias empresariais, quantas linhagens políticas são na verdade a mesma consciência saltando de corpo em corpo, acumulando poder, acumulando conhecimento, acumulando controlo através dos séculos. Quando olhas para as fotografias de presidentes, de líderes mundiais, de CEOs das maiores corporações, e vês aquela estranha qualidade nos olhos, aquele vazio por trás do sorriso, aquela sensação de que estás a olhar para uma máscara muito bem feita, mas ainda assim máscara. Talvez não estejas errado. Talvez muitos dos que julgamos serem humanos em posições de poder sejam na verdade pilotos, consciências antigas usando corpos jovens, operando com uma agenda que não tem nada a ver com o bem-estar da humanidade e tudo a ver com a manutenção do sistema que lhes permite continuar a existir. E esse sistema precisa de uma coisa acima de tudo. Precisa de humanos que não saibam que isto é possível, que não acreditem em vampiros, que rejeitem automaticamente qualquer informação que sugira que a predação consciente é real. Por isso a cultura popular foi inundada de vampiros românticos, sedutores, trágicos. Por isso todas as histórias modernas pintam o vampirismo como maldição solitária e melancólica. Por isso a imagem que tens na cabeça quando ouves a palavra vampiro é um conde pálido num castelo distante, não o teu patrão, não o teu pároco, não o político que votas, não o influenciador que segues. Essa dessensibilização foi cuidadosamente orquestrada durante 200 anos de literatura e cinema. Foi uma campanha de desinformação em massa e funcionou perfeitamente. Agora, quando alguém tenta alertar para a realidade da predação vampírica, é imediatamente ridicularizado. Acreditas em vampiros? Que idade tens? 12 anos. A própria palavra tornou-se arma de descrédito. Tornou-se sinônimo de fantasia infantil. E assim o maior predador que a humanidade enfrenta opera em segurança absoluta, protegido não por segredo, mas por incredulidade programada. Mas há sinais. Sempre há sinais. As pessoas que passam décadas em posições de poder e não envelhecem adequadamente. As que sobrevivem a escândalos que destruiriam qualquer um. As que acumulam inimigos mortais e, no entanto, nunca são realmente atingidas. As que parecem saber coisas que não deviam saber, ter contactos que não deviam ter, influência que não deviam poder exercer. Quando vês esses padrões repetidamente na mesma pessoa, quando vês que ela opera de formas que violam tudo o que sabes sobre limitações humanas normais, talvez devesses perguntar-te se ela ainda é humana, ou se alguma vez foi. Em Monsanto, em Lisboa, há uma capela abandonada. Pequena, sem importância histórica aparente, sem turistas, sem placas indicativas. Mas se perguntares aos moradores mais velhos da zona, eles dir-te-ão para não te aproximares depois do anoitecer. Pergunta por quê e desviam o olhar, mudam de assunto, inventam desculpas.
Insiste e alguns, os que ainda se lembram, dirão: lá é porta, sempre foi porta, e algumas portas é melhor deixar fechadas. Nos anos 60, um grupo de estudantes universitários, influenciados pelas modas ocultistas da época, decidiu explorar a capela. Levaram velas, um tabuleiro Ouija, um exemplar da Chave de Salomão. Queriam fazer uma invocação. Queriam testar se a magia era real. Entraram ao pôr do sol. Quando a polícia os encontrou 3 dias depois, 2 estavam mortos. Não havia marcas de violência. Simplesmente pararam de viver. Os outros 3 ficaram catatônicos durante semanas. Quando finalmente recuperaram a capacidade de falar, as suas histórias não coincidiam nos detalhes, mas concordavam no essencial. Algo tinha respondido. Algo tinha vindo. E não era o que esperavam. Era muito mais antigo e estava com fome. O caso foi abafado. As famílias foram indemnizadas para manter silêncio. Os sobreviventes foram institucionalizados. E a capela foi selada, não com tijolos ou cadeados, que seriam óbvios, mas com algo mais subtil. Foi declarada propriedade privada, cercada por burocracia. Tornou-se legalmente inacessível sem desencadear processos que ninguém quer enfrentar. E, no entanto, segundo os registros municipais, ninguém é dono daquela propriedade. Não está em nome de pessoa ou entidade identificável. Simplesmente existe num vazio legal, intocável, esquecida por design. Quantos lugares assim existem? Quantas zonas esquecidas no mapa? Quantas áreas restritas, sem explicação oficial? Quantos edifícios abandonados que ninguém ousa demolir nem reutilizar? Quantas dessas localizações são, na verdade, pontos de ancoragem, lugares onde a fronteira entre este mundo e o que está por baixo dele é mais fina, onde vampiros e outras entidades podem atravessar com mais facilidade? Portugal está cheio deles, mais do que a maioria dos países europeus, por causa da Ordem de Cristo, por causa dos templários antes deles, por causa de todos os que vieram ainda antes, dos mouros e dos visigodos e dos romanos e dos povos pré-romanos, cujos nomes nem sequer sabemos. Todos deixaram marcas, todos abriram portas, e algumas dessas portas nunca foram fechadas corretamente. Estão apenas cobertas, esquecidas, à espera. À espera de quê? À espera de que a humanidade evolua o suficiente para as poder usar conscientemente, ou à espera de que se enfraqueça o suficiente para já não as conseguir manter fechadas. Porque o que está do outro lado também tem agenda, também quer coisas, e uma das coisas que mais quer é entrar, estabelecer-se, expandir-se, transformar este plano de realidade em algo mais adequado às suas necessidades. Os vampiros que a igreja temia são apenas a ponta da lança. São os pioneiros, os exploradores, a primeira onda. Atrás deles vem algo maior. Os textos gnósticos de Nag Hammadi chamam-lhe os arcontes, os governantes, os administradores, as inteligências que organizam e dirigem realidades inteiras. Não são malignos no sentido moral. São apenas radicalmente alienígenas em termos de valores e objetivos. Para eles, consciências individuais são recursos, combustível, material de construção. Não há empatia possível porque não há terreno comum de experiência. E os vampiros servem essas entidades. São os colaboradores, os facilitadores, os que prepararam o terreno durante milênios para a chegada dos seus mestres. Cada humano vampirizado é uma célula a mais no corpo que está a ser construído. Cada porta aberta é mais um ponto de entrada. Cada ritual realizado é mais um convite. A igreja percebeu isto. Tarde, mas percebeu. Foi por isso que tentou reconquistar território, que lançou as cruzadas não apenas para Jerusalém, mas para dentro da própria Europa, caçando heréticos, que eram na verdade células vampíricas organizadas, desmontando redes, queimando arquivos, apagando conhecimento. Mas não conseguiu. Havia demasiados, estavam demasiado infiltrados, e alguns eram demasiado poderosos para serem confrontados abertamente. Por isso foi feito o pacto, o acordo tácito.
Os vampiros poderiam continuar a existir, a alimentar-se, a perpetuar-se, mas teriam de operar dentro de limites. Teriam de aceitar monitorização. Teriam de pagar tributo, não em ouro, mas em obediência, em não desestabilizar completamente o sistema, em deixar sempre sobreviventes suficientes para que a população humana se pudesse regenerar. Em troca, a Igreja não os exporia. Não revelaria à humanidade geral o que realmente existia entre eles. Esse pacto manteve-se durante séculos, mas está a quebrar-se, porque o mundo mudou. A tecnologia mudou tudo. As redes de comunicação, a internet, a capacidade de pessoas comuns acederem à informação que antes estava selada em arquivos inacessíveis. Tudo isso tornou muito mais difícil manter segredos absolutos. E, ao mesmo tempo, essa mesma tecnologia criou novas formas de vampirismo, mais eficientes, mais disseminadas, mais difíceis de detectar e combater. Um vampiro físico tinha de estar presente, tinha de se aproximar, tinha de estabelecer contato. Um vampiro digital pode drenar milhões simultaneamente através de ecrãs, através de algoritmos desenhados para capturar e manter a atenção, através de conteúdos que deliberadamente induzem estados emocionais específicos que facilitam extração energética. E a maior parte das vítimas nem sequer percebe. Sente-se apenas estranhamente cansada depois de horas online. Estranhamente vazia. Estranhamente incapaz de se concentrar em qualquer coisa que exija profundidade ou esforço sustentado. Isso não é acidental. As plataformas foram desenhadas assim. Os algoritmos foram optimizados não para o bem-estar dos utilizadores, mas para maximizar engagement, que é apenas outra palavra para tempo durante o qual conseguimos aceder à tua consciência. E quem achas que financia essas plataformas? Quem está nas posições de controle real? Não os CEOs visíveis, mas os acionistas silenciosos, os fundos que aparecem apenas como nomes em documentos legais. Quantos deles são muito, muito mais velhos do que os documentos sugerem? A verdade escondida é que a transformação digital da sociedade não foi progresso natural. Foi engenharia deliberada. Foi a criação da infraestrutura perfeita para a vampirização em escala planetária. Antes, um vampiro podia alimentar-se de quantas pessoas? Dezenas ao longo de uma vida? Talvez centenas se fosse particularmente hábil. Agora, através da tecnologia certa, pode alimentar-se de milhões, simultaneamente, continuamente. E as vítimas pagam pela própria drenagem através de subscrições, através de compra de dispositivos, através de entregar voluntariamente cada vez mais da sua atenção e dados. Os dados. Sempre os dados. Por que achas que são tão valiosos? Não é apenas para publicidade. Publicidade é o modelo de negócio superficial, a explicação que mantém as pessoas satisfeitas. A verdadeira razão é muito mais antiga. Dados são informação sobre consciências, sobre padrões, sobre vulnerabilidades. São exatamente o mesmo tipo de informação que a Igreja recolhia através de confessionários, mas infinitamente mais detalhada, mais precisa, mais atualizável em tempo real. Com os dados certos sobre uma pessoa, um vampiro moderno pode atacar com precisão cirúrgica. Pode apresentar exatamente o conteúdo, a mensagem, o produto, a ideia que vai ressoar com aquele perfil psicológico específico. Pode baixar defesas sem que a vítima perceba que está a ser atacada. Pode estabelecer laços que parecem escolhas livres, mas são na verdade vectores de parasitismo cuidadosamente engenhados. E quem mais sabe sobre persuasão, sobre manipulação psicológica em massa, sobre como fazer as pessoas comportarem-se de formas que contradizem os seus próprios interesses? A Igreja. 2000 anos de experiência em controlo de consciências não desapareceram. Apenas foram privatizados, secularizados, distribuídos por corporações e governos que operam com os mesmos princípios, mas sem o verniz religioso. Os verdadeiros herdeiros da Inquisição não são os padres modernos. São os analistas de dados, os designers de interfaces, os especialistas em ciências comportamentais, os que constroem sistemas de gamificação e user experience.
usam linguagem diferente, mas o objetivo é o mesmo: fazer as pessoas conformarem-se, obedecerem, entregarem-se. E como os inquisidores de antigamente, muitos deles nem sequer sabem para que realmente trabalham. São peças num sistema maior que apenas as camadas superiores compreendem. Mas há resistência. Sempre houve. Grupos pequenos, desorganizados, que preservam conhecimento antigo, que ensinam técnicas de proteção, que identificam padrões, que alertam os que estão dispostos a ouvir. A internet, apesar de ser ferramenta vampírica, também é ferramenta de resistência. Informação que antes levaria décadas a encontrar pode agora ser descoberta em horas. Ligações podem ser feitas. Padrões podem ser reconhecidos. É por isso que há tanto esforço para desacreditar teorias da conspiração. Não porque sejam falsas, muitas são ridículas, propositadamente ridículas, criadas exatamente para desacreditar a investigação genuína, mas porque algumas são perigosamente próximas da verdade. E quando pessoas suficientes começam a ver, quando massa crítica de consciências despertas é atingida, o sistema torna-se insustentável. Os vampiros perdem o manto de invisibilidade que é a sua maior defesa. O medo da igreja nunca foi o diabo. O diabo é parte do sistema. É o espantalho necessário, o mal identificável contra o qual os fiéis se podem unir. O que a igreja sempre temeu foi que as pessoas descobrissem que o verdadeiro predador não está lá embaixo, no inferno distante. Está aqui, entre nós, às vezes dentro de nós, e que a linha entre humano e vampiro não é absoluta. É permeável. E com conhecimento suficiente, com escolhas suficientes, pode ser atravessada em ambas as direções. Porque há também o caminho inverso. Há vampiros que se arrependeram, que lembraram o que era ser humano e escolheram voltar. É quase impossível. A transformação vampírica altera não apenas o corpo energético, mas a própria estrutura da consciência. É como tentar desinventar conhecimento. Não podes não saber o que aprendeste. Não podes fechar os olhos que abriram. Mas alguns conseguem, através de sacrifício extremo, através de práticas que estão além do que a maioria suportaria. Esses são os verdadeiros santos, não os canonizados pela Igreja. Muitos desses eram vampiros operando dentro do sistema eclesiástico. Mas os desconhecidos, os que passaram despercebidos, os que fizeram o trabalho silencioso de se transformar de novo em humanos, apesar de tudo. Os seus nomes estão perdidos, mas a sua influência permanece. Ondas súbitas que ainda hoje protegem, que ainda hoje criam bolsas de sanidade num mundo cada vez mais predatório. E talvez seja isso que tu, agora, estás a fazer. Ao ler isto, ao considerar estas ideias, ao permitir que algo em ti questione a narrativa oficial, o consenso confortável, a certeza de que vampiros não existem. Talvez estejas, neste momento, a recuperar um pouco da tua própria consciência, a retirá-la do pool coletivo onde tem sido colhida, a tornar-te, por uns instantes pelo menos, invisível aos que se alimentam de atenção e crença. Há um teste que circula entre os que sabem. Nunca foi escrito, nunca foi codificado em manual ou grimório, porque o ato de o escrever tornaria-o rastreável, alterável, corrompível. É transmitido apenas oralmente, de pessoa a pessoa, geralmente em momentos de crise, quando alguém desperta subitamente para a possibilidade de que algo está errado, de que o mundo não funciona como lhe disseram. O teste é simples, mas infalível. Observa quem na tua vida nunca te deixa sozinho com os teus pensamentos. Não falo de companhia normal, de amizade genuína, de pessoas que gostam de estar contigo. Falo de alguém que fica visivelmente perturbado quando te vê em silêncio, quando te vê a ler algo que exige concentração profunda, quando te vê a meditar ou simplesmente a olhar pela janela sem fazer nada. Alguém que interrompe sistematicamente, que distrai, que apresenta sempre qualquer coisa, uma piada, um drama, uma urgência, que te puxa de volta para o modo reativo, para o modo em que não estás a pensar, mas apenas a responder. Essa pessoa pode ser vampiro, pode não saber que o é, pode ser apenas larva,
ainda inconsciente do que está a tornar-se. Mas já opera segundo o padrão. Precisa de te manter num estado de dispersão, porque quando te concentras verdadeiramente, quando entras em estados profundos de consciência, tornas-te temporariamente inacessível. As tuas defesas naturais reativam-se, e o vampiro, mesmo que não compreenda por quê, sente desconforto, sente fome não saciada, sente necessidade urgente de te trazer de volta ao estado em que pode alimentar-se. As pessoas que mais te amam podem ser as que mais te drenam, não por malícia, mas por necessidade, porque estabeleceste com elas laços tão profundos que o teu campo energético e o delas se entrelaçaram. E se uma delas está em processo de vampirização, por trauma, por escolhas, por ter sido ela própria vítima de predação mais forte, então cada vez que te aproximas, cada vez que te abres emocionalmente, estás a alimentar não apenas essa pessoa, mas o que está atrás dela, o que a usa como canal. É por isso que tantos caminhos espirituais enfatizam o desapego. Não como frieza ou indiferença, mas como higiene energética. Como necessidade de preservar a integridade do próprio campo de consciência. Os monges que se isolam em mosteiros, os eremitas que fogem para desertos e montanhas, não estão apenas a buscar Deus. Estão a escapar da predação constante que existe em sociedades densamente povoadas. Porque quanto mais pessoas à tua volta, mais vectores de ataque, mais pontos por onde a tua energia pode ser siphoned sem que percebas. Portugal tem tradição longa de eremitas, mais do que a maioria dos países católicos. Figuras que a história oficial mal registra, mas que o folclore preserva. O monge que vivia numa gruta nas serras da Arrábida e que, segundo os pescadores, nunca envelhecia. A mulher de Monsanto que habitava sozinha uma torre em ruínas e que curava doenças que nenhum médico conseguia, mas que nunca aceitava pagamento em dinheiro, apenas em promessas mantidas. O velho de Sintra que todos os pastores conheciam, mas cujo nome ninguém sabia, que aparecia sempre que alguém se perdia na serra e que guiava de volta ao caminho, mas que nunca falava, apenas apontava. Esses eram humanos que tinham aprendido, que tinham descoberto, por experiência ou por ensino, como operar nas franjas, como existir no limiar entre o mundo humano e o que está além, sem serem completamente absorvidos por nenhum dos lados. Eram pontes vivas, e alguns deles deixaram marcas, não em livros ou documentos, mas em pedras, em árvores, em fontes, em lugares que ainda hoje têm qualidade estranha, onde as pessoas se sentem simultaneamente inquietas e calmas, atraídas e repelidas. A fonte dos amores na Quinta da Regaleira não é apenas decoração romântica. É um desses lugares. Construída segundo proporções específicas, orientada segundo ângulos astrológicos precisos, alimentada por água que passa através de camadas de rocha com determinada composição mineral. Beber dessa água, não como turista apressado, mas com intenção, com consciência, em hora específica do dia, induz estados alterados, subtis, mas mensuráveis. Alguns descrevem clareza mental súbita, outros, memórias de vidas passadas. Outros ainda, a sensação perturbadora de serem observados por algo que não está fisicamente presente. Carvalho Monteiro sabia disto. Tinha acesso a textos que descreviam com exatidão como construir nós energéticos, pontos onde as linhas de força que atravessam a Terra convergem e podem ser direcionadas. A regaleira inteira é um nó. Por isso atrai tanto. Por isso as pessoas vão lá repetidamente sem compreender bem por quê. Sentem um pull, uma atração magnética. Mas nem todas as pessoas que são atraídas deviam ir, porque nem todos os que sentem o pull estão a responder ao aspecto luminoso do lugar. Alguns respondem ao aspecto sombrio, e esses vão lá alimentar-se. Se fores à regaleira durante a época alta, verás centenas de turistas. Mas se fores ao amanhecer, nos dias de nevoeiro verás outros, solitários, silenciosos, que se movem com propósito seguindo trajetos específicos, parando em pontos que não estão marcados no mapa turístico. Fazem gestos, pronunciam palavras que o vento leva. E depois vão-se embora. Não tiram fotografias.
não partilham nas redes sociais. Vão lá trabalhar, porque lugares assim são ferramentas. Podem ser usados para crescimento espiritual genuíno, para cura, para expansão de consciência, mas também podem ser usados para o oposto, para ancoragem de entidades, para abertura de portas, para rituais que não têm nada a ver com luz ou elevação, mas com invocação de formas de consciência que a humanidade comum prefere ignorar. A polícia de Sintra tem registros, não publicados, mas existentes, de ocorrências estranhas na regaleira. Pessoas encontradas em estados catatônicos, turistas que entraram e não saíram, que tiveram de ser procurados por equipas que depois relataram sensações de desorientação extrema, de caminhos que pareciam mudar, de ouvir vozes que não tinham fonte identificável. Em 2009, um casal alemão desapareceu durante 16 horas dentro da quinta. Quando foram encontrados, não conseguiam explicar onde tinham estado. As suas câmaras fotográficas continham centenas de imagens, mas eram todas da mesma parede, do mesmo padrão de azulejos, fotografadas repetidamente como se estivessem presos num loop temporal. As imagens foram analisadas. O padrão de azulejos não correspondia a nenhuma parede conhecida da regaleira. Não aparecia em nenhuma planta, em nenhum registro fotográfico oficial. Ou o casal tinha acedido a uma área que não consta dos mapas, ou, e esta possibilidade é a que os investigadores do ocultismo consideram mais provável, eles deslizaram temporariamente para uma versão paralela do lugar, uma camada que existe sobreposta à realidade física, mas que apenas se torna acessível sob condições muito específicas de consciência alterada e geometria sagrada. Porque os lugares não são apenas físicos, todo o espaço tem múltiplas camadas, múltiplas versões vibrando em frequências diferentes. Normalmente a tua consciência está sintonizada apenas numa faixa estreita, a que chamas realidade consensual. Mas essa sintonia pode ser alterada. Drogas podem fazê-lo, trauma extremo pode fazê-lo, e a arquitetura desenhada especificamente para esse efeito pode fazê-lo. Os templários dominavam essa ciência. As igrejas que construíram, os castelos, os conventos, não eram apenas estruturas defensivas ou religiosas. Eram máquinas, dispositivos multifuncionais que podiam ser usados para navegação, não no mar, mas entre estados de consciência, para comunicação, não verbal, mas telepática, para armazenamento de informação, não em livros, mas na própria pedra, em padrões que ressoam com determinadas frequências mentais e libertam o conhecimento codificado quando a consciência certa se aproxima. O Convento de Cristo em Tomar é a mais sofisticada dessas máquinas em território português. Cada janela, cada coluna, cada abóbada foi calculada com precisão astronômica. A janela do capítulo, essa maravilha manuelina que todos fotografam, não é expressão artística arbitrária. É fórmula, é diagrama tridimensional de um processo. Os que sabem ler símbolos conseguem extrair dela instruções sobre como realizar determinada operação alquímica, não com metais, mas com consciência. A operação tem nome nos textos herméticos, a separação do subtil do denso. É o primeiro passo da grande obra. É o processo através do qual a consciência aprende a existir independentemente do corpo físico. E é também, inevitavelmente, o primeiro passo da transformação vampírica. Porque uma vez que aprendes a sair, uma vez que descobres que podes existir sem o corpo, que podes mover-te, pensar, perceber sem estar preso à carne, surge a tentação. A tentação de nunca voltar completamente, de manter apenas ligação mínima, usando o corpo como base, mas vivendo cada vez mais nos planos subtis, onde podes fazer coisas impossíveis no físico. E uma vez que começas a viver assim, começas a notar que o corpo físico se torna inconveniente. Adoece facilmente, cansa, envelhece, precisa de sono, comida, manutenção constante. Começas a ressentir-te dele. Começas a procurar formas de o manter funcional com menos investimento da tua parte. E descobres que podes usar energia de outros. Que quando estás perto de certos humanos, especialmente aqueles em estados emocionais intensos,
podes absorver algo deles que revitaliza o teu corpo sem que tenhas de fazer o trabalho de comer, dormir, regenerar da forma normal. No início, sentes remorso. Sentes que estás a fazer algo errado. Mas a sensação de poder, de vitalidade, de clareza mental que vem depois de te alimentares é tão intensa que racionalizas. Só desta vez. Só um pouco. Eles nem notam. E tens razão, não notam. Porque a extração, quando feita com alguma habilidade, é indolor. É até prazerosa para a vítima. Sente-se ouvida, compreendida, vista de forma que ninguém mais a vê. Sente-se especial e entrega-se voluntariamente, repetidamente, sem perceber que cada vez fica um pouco mais vazia, um pouco menos capaz de gerar a própria energia, um pouco mais dependente do vampiro que a convenceu de que aquilo era amor, ou amizade, ou orientação espiritual. Esta é a forma mais comum de vampirismo moderno. Não o ataque violento e óbvio, mas a relação que parece íntima e profunda, mas que é estruturalmente parasítica. O guru espiritual que mantém os discípulos num estado de busca perpétua, sempre prometendo iluminação, mas nunca entregando, sempre exigindo mais entrega, mais devoção, mais energia. O terapeuta que, em vez de curar os pacientes, os mantém dependentes, sessão após sessão, ano após ano, nunca resolvendo realmente os problemas porque a resolução terminaria o fluxo de energia e dinheiro, que é apenas energia condensada. O parceiro romântico que cria dramas constantes, crises emocionais que exigem atenção total, que te esgotam, mas que depois te recompensam com afeto tão intenso que ficas viciado no ciclo. Estes são vampiros emocionais. Podem não sugar sangue físico, mas sugam a força vital através de laços afetivos. E são mais numerosos do que os vampiros clássicos, porque a transformação é mais fácil, mais gradual, mais socialmente aceitável. Ninguém te acusa de vampirismo por seres intenso ou precisar de muito apoio emocional. Ninguém te queima na fogueira por seres o tipo de pessoa que está sempre em crise, sempre precisando de salvamento, sempre no centro de tempestades emocionais que consomem todos à tua volta. Mas os resultados são os mesmos. As pessoas que orbitam esses vampiros emocionais definham, perdem criatividade, perdem vontade, tornam-se versões menores de si mesmas. E muitas vezes nem percebem o que aconteceu. Apenas sentem que a vida ficou mais pesada, que tudo exige mais esforço, que já não têm energia para os seus próprios sonhos. Acham que é depressão, acham que é burnout, acham que é a vida. Não percebem que estão a ser ativamente drenadas por alguém em quem confiam. A Igreja compreendia isto. É por isso que durante séculos impôs regras rígidas sobre intimidade, sobre proximidade, sobre quanto tempo podias passar com determinada pessoa sem supervisão. Não era apenas moralidade sexual, embora essa fosse a justificação pública. Era proteção contra vampirização. Porque quanto mais tempo passas com alguém, especialmente em estados de vulnerabilidade emocional ou espiritual, mais fácil se torna o estabelecimento de laços parasíticos. Os conventos e mosteiros, com as suas regras de silêncio, de células individuais, de tempo limitado de interação mesmo entre membros da mesma ordem, eram estruturas de proteção. Impediam que vampiros se instalassem facilmente nas comunidades religiosas. Claro que alguns conseguiam na mesma. Sempre há formas de contornar regras, mas era mais difícil. Exigia mais habilidade. Nas sociedades modernas, essas proteções desapareceram. És encorajado a estar constantemente conectado, constantemente disponível, constantemente em interação. As redes sociais eliminaram completamente a possibilidade de verdadeiro isolamento. Mesmo quando estás fisicamente sozinho, estás mentalmente rodeado de centenas de vozes, de imagens, de estímulos que exigem resposta emocional. E cada resposta emocional que dás é uma abertura. É um momento de vulnerabilidade. É uma oportunidade para a extração. Os algoritmos que determinam o que vês nas redes sociais não foram optimizados para o teu bem-estar.
foram optimizados para engagement, que na prática significa para te manter num estado emocional elevado. Raiva, indignação, medo, desejo, todas essas emoções geram mais cliques, mais partilhas, mais tempo de ecrã do que contentamento ou paz. E essas emoções elevadas são exatamente os estados em que os teus campos energéticos estão mais abertos, mais acessíveis, mais fáceis de penetrar. Quem achas que desenhou esses algoritmos? Quem financiou as pesquisas que determinaram exatamente que tipo de conteúdo provoca que tipo de resposta emocional? Foram apenas engenheiros e cientistas de dados inocentes tentando construir produtos melhores? Ou havia, nas camadas superiores das corporações que controlam essas plataformas, pessoas com conhecimento muito mais antigo sobre como manipular consciência humana em massa? Quando olhas para os conselhos de administração das grandes tecnológicas, quando pesquisas os backgrounds dos principais investidores, quando traças as conexões entre essas corporações e fundações filantrópicas, e entre essas fundações e ordens secretas que remontam séculos, começas a ver um padrão. Começas a perceber que a aparente novidade da tecnologia digital é apenas novo invólucro para projetos muito antigos. Projetos de controlo, projetos de colheita, projetos de transformação da humanidade em algo gerível, previsível, farmable. E o mais brilhante, convenceram-te a pagar por isso, a carregar voluntariamente o dispositivo que te monitoriza 24 horas por dia, a usar aplicações que rastreiam cada movimento, cada compra, cada interação social, a partilhar voluntariamente os teus pensamentos mais íntimos, as tuas fotografias, as tuas localizações, a construir pedaço a pedaço um modelo digital perfeito da tua consciência, um modelo tão preciso que já pode prever o teu comportamento melhor do que tu próprio. E para quê? A explicação oficial é publicidade direcionada, é melhoria de serviços, é experiência personalizada. Mas pensa um momento. Se fosses um vampiro antigo, se tivesses séculos de experiência em predação, mas estivesses limitado pelo facto de teres de estar fisicamente presente para te alimentares, não seria o teu sonho absoluto ter acesso remoto às consciências de milhões de pessoas simultaneamente? Não seria revolucionário poder ler os seus estados emocionais em tempo real, poder influenciá-los subtilmente através de conteúdo algoritmicamente selecionado, poder mantê-los em estados de agitação perpétua que facilitam extração energética? A tecnologia não eliminou o vampirismo, industrializou-o, escalou-o, tornou-o global, instantâneo, inescapável. E a maior parte das vítimas nem sequer percebe que está a ser predada. Acha apenas que está cansada, que está estressada, que precisa de desconectar. Mas depois passa esse tempo de desconexão a scroll infinito, a consumir mais conteúdo, a abrir-se ainda mais. Há apenas uma defesa verdadeira: silêncio profundo. Não apenas ausência de som, mas ausência de estímulo interno. Meditação não como prática espiritual vaga, mas como técnica precisa de fechar todas as portas, de recolher toda a energia dispersa, de tornar-te temporariamente invisível. Quando consegues entrar nesse estado, verdadeiramente entrar, não apenas sentar-te de olhos fechados enquanto a mente continua a tagarelar, os vampiros perdem-te, literalmente. Não conseguem localizar-te. É como se tivesse saído do radar. Por isso, todas as tradições espirituais genuínas enfatizam alguma forma de silêncio interior. Por isso, os monges contemplativos passam anos em retiros silenciosos. Por isso, certas ordens exigem votos de silêncio, não apenas externo, mas interno. Não é autopunição, é autodefesa. É a única forma comprovada de escapar completamente à predação. Mas quantas pessoas modernas conseguem ficar em silêncio verdadeiro por mais de 5 minutos? Quantas conseguem meditar sem que a mente salte imediatamente para listas de tarefas, para preocupações, para fantasias, para qualquer coisa que preencha o vazio? Foste treinado desde criança a temer o silêncio, a preenchê-lo imediatamente com música, televisão, conversa, qualquer coisa. Porque no silêncio,
encontrarias a ti mesmo. E no processo de te encontrar, descobririas o que foi feito contigo. Descobririas quantos parasitas instalaste, quantas vozes na tua cabeça não são realmente tuas, quantas das tuas crenças e desejos foram implantadas por sistemas que te querem previsível e controlável. Essa descoberta seria o começo da libertação. Mas também seria aterradora, porque implicaria assumir responsabilidade total pela tua própria consciência. Implicaria reconhecer que ninguém vai salvar-te, nem Jesus, nem Buda, nem guru algum, nem terapia, nem medicação. Apenas tu podes fazer o trabalho de limpar a tua própria consciência, de identificar e remover os laços parasíticos, de reconstruir fronteiras saudáveis, de aprender a gerar a tua própria energia em vez de a mendigar de outros ou permitir que outros a mendigem de ti. E esse trabalho é solitário. Não podes fazê-lo em grupo. Não podes terceirizar. Tens de descer ao teu próprio poço iniciático, aos 9 níveis, até ao fundo onde a tua essência real espera. E essa essência pode não ser o que esperavas. Pode ser mais sombria. Pode ser mais estranha. Pode ter fome própria, impulsos que foram reprimidos, aspectos que a sociedade te ensinou a negar. E tens de integrar tudo isso. Tens de tomar posse não apenas da tua luz, mas da tua sombra. Porque a sombra negada é a porta que os vampiros usam para entrar. Este é o segredo que os verdadeiros iniciados conhecem. Não podes ser vampirizado se estiveres inteiro. Se tiveres reconhecido e integrado todas as partes de ti, incluindo aquelas que mais temes, porque então não há fissura, não há rachadura onde algo externo possa inserir-se. És como um círculo fechado, como um ouróboros mordendo a própria cauda. Completo, suficiente. Mas chegar a esse estado exige atravessar tudo aquilo de que fugiste durante toda a tua vida. Exige enfrentar os traumas que enterraste, as vergonhas que escondeste, os medos que negaste. Exige olhar diretamente para os aspectos de ti que são, eles próprios, vampíricos. Porque se és humano e vives em sociedade, tens aspectos vampíricos. Há momentos em que drenar outros. Há relações onde estabeleceste dinâmicas parasíticas. Isso não te torna monstro. Torna-te humano normal. Mas precisas de reconhecê-lo. Precisas de o ver claramente. Porque só o que vês podes mudar. A igreja nunca te diz isto. Diz-te que és pecador, que precisas de salvação externa, que apenas através da graça divina pode ser redimido. Mantém-te dependente. Mantém-te a mendigar. Mantém-te num estado de incompletude perpétua, onde sempre precisas de mais sacramentos, mais absolvições, mais intermediação. É o modelo de negócio perfeito. E é também a estrutura vampírica perfeita. Convencer as vítimas de que não podem sobreviver sem o vampiro. Os vampiros que a igreja temia eram aqueles que ofereciam outro caminho, que ensinavam autossuficiência espiritual, que diziam: tu és o templo, tu és o sacerdote, tu és o sacrifício e o sacrificador. Não precisas de intermediários. Esses eram os verdadeiros hereges, não porque negassem Deus, mas porque negavam a necessidade da igreja. E por isso tinham de ser eliminados. Porque se as pessoas descobrissem que podiam aceder ao divino diretamente, que podiam transformar-se sem permissão institucional, todo o edifício de controlo desmoronaria. Alguns sobreviveram tornando-se invisíveis, adaptando a linguagem, usando os símbolos da igreja, mas com significados ocultos. Foi assim que surgiram as ordens esotéricas dentro da própria estrutura católica. Jesuítas, dominicanos, franciscanos com as suas alas secretas, os seus círculos internos, onde o verdadeiro conhecimento era preservado e transmitido apenas aos que provavam estar prontos. Mas mesmo essas ordens foram eventualmente infiltradas ou corrompidas, porque o poder atrai vampiros como sangue atrai mosquitos. E uma vez que tens poder sobre recursos, sobre pessoas, sobre informação, é quase impossível não começar a usá-lo de formas vampíricas. Começas com boas intenções. Vou usar este poder para o bem. Mas gradualmente, subtilmente, o poder começa a usar-te.
Começas a justificar pequenas transgressões. É pelo bem maior. É necessário. Eles não compreendem, mas eu sim. E assim, geração após geração, as estruturas que foram criadas para libertar tornam-se estruturas que aprisionam. As ordens que foram fundadas para preservar conhecimento sagrado tornam-se guardiãs que ocultam esse conhecimento. Os mestres que deviam elevar discípulos tornam-se senhores que os mantêm submissos. O ciclo repete-se infinitamente, porque poucos têm a coragem de o quebrar. Porque quebrar o ciclo significa renunciar ao poder. Significa dissolver a estrutura em vez de a perpetuar. Significa deixar de ser necessário. E quem quer isso? Quem quer ser esquecido, tornar-se irrelevante, desaparecer sem deixar império nem linhagem? Os egos resistem ferozmente. E os vampiros não têm apenas egos, têm entidades inteiras construídas em torno da necessidade de perpetuação. Não conseguem conceber a própria dissolução. A ideia de simplesmente parar, de libertar as vítimas, de desfazer os laços e partir em paz, é tão alienígena quanto a morte é aterradora para humanos comuns. Por isso continuam, século após século, mudando de forma, mas não de essência, adaptando-se a cada era nova, mas mantendo a mesma fome primordial. E olham para a humanidade não com ódio, mas com algo pior, com indiferença pragmática, como um fazendeiro olha para gado, com algum afecto talvez, algum apreço pela utilidade, mas sem reconhecimento real de igualdade ou de direito à autonomia. E a verdade final, a que ninguém quer ouvir. Essa atitude não está errada do ponto de vista deles. Se és um ser que existe há séculos, que viu impérios nascerem e morrerem, que acumulaste conhecimento e poder que nenhum humano normal pode sequer imaginar, por que te importarias com as opiniões ou o bem-estar de criaturas que vivem 70 anos e passam a maior parte desse tempo em sono, distração e busca de prazeres triviais? Por que verias essas criaturas como teus iguais? Esta é a realidade que a Igreja sempre ocultou. Os vampiros não são mal absoluto. São apenas outra forma de vida, operando segundo a sua própria lógica, os seus próprios imperativos. E do ponto de vista deles, eles são os pastores e nós somos as ovelhas. E num certo sentido tem razão, porque a maior parte da humanidade comporta-se exatamente como o rebanho. Segue para onde é guiada. Acredita no que lhe dizem. Nunca questiona, nunca resiste verdadeiramente, nunca acorda. E é por isso, no fim, que a predação continua. Não porque os vampiros são invencíveis, mas porque a maior parte dos humanos escolhe permanecer adormecida. Escolhe o conforto da inconsciência. Escolhe não saber, porque saber implicaria responsabilidade. Saber implicaria ter de fazer escolhas difíceis. Saber implicaria perder a inocência, a capacidade de simplesmente existir sem peso. E talvez, no fundo, a Igreja não estivesse a proteger a humanidade dos vampiros. Talvez estivesse a proteger a humanidade do conhecimento. Porque o conhecimento destrói. Não podes voltar atrás depois de saberes. Não podes fingir que o mundo é simples, que há bons e maus claramente definidos, que Deus cuida de tudo. Tens de viver com a ambiguidade, com o horror, com a responsabilidade de navegares sozinho num cosmos que não é nem benévolo nem maléfico, mas simplesmente vasto e indiferente. E se estás a ler isto, se chegaste até aqui, então já não podes fingir que não sabes. Podes escolher não acreditar. Podes racionalizar, dizer que é apenas história, apenas ficção, apenas paranoia conspiratória. Mas algo em ti reconheceu verdade suficiente para continuar a ler. Algo em ti respondeu. E essa resposta, por mais pequena que seja, já é uma fissura na negação coletiva. Já é um passo fora do rebanho. O que fazes com isso agora é escolha tua. Sempre foi.